Olá, sou Agostinho Brito, professor do Departamento de Engenharia da Computação da UFRN. Estamos aqui preparando uma sequência de vídeos sobre o uso de ponteiros na linguagem C. E nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre como se relacionam ponteiros com structs. Nós já temos uma agenda vencida em outros vídeos, em outras aulas. E hoje nós vamos pegar esse tópico, ponteiros e structs. Só relembrando que são structs, são estruturas que foram feitas na linguagem de programação, um tipo de recurso, para ajudar o programador a organizar seu pensamento. Quando, por exemplo, você pensa no conceito de um cliente de uma loja, você primeiro abstrai a ideia de cliente e depois você vai preparar as ideias associadas com o cliente. Por exemplo, o nome do cliente, um identificador que você deu para ele, um telefone que ele possui, um CPF. Então, tudo isso são informações que você tem por um cliente. Mas é mais fácil você abstrair dessa forma, na forma de um agregador, que seria a estrutura, do que você criar arrays diferentes, um para cada tipo de informação de cada um dos clientes. É bem mais complexo para o ser humano interpretar interpretar o conceito de cliente dessa maneira. Então, criou-se essa ideia das estruturas. Então, por exemplo, aqui nesse slide, nós temos uma ideia de um cliente que tem 3 informações, tem um identificador inteiro para o endereço, um char para guardar o seu nome e um outro inteiro para guardar um telefone que você associou com o seu cliente. E aqui embaixo, nessas duas listagens, temos 2 exemplos de formas que você poderia tratar. Um sem o struct, 3 arrays separados para cada um. Por exemplo, um array para suportar 10 clientes. Claro, dá bem mais do que isso, mas a gente está colocando só 10 aqui para exemplificar. Essa é uma das maneiras, dá para você guardar as informações dos 10 clientes, com certeza. E nessa forma aqui da direita dá também, só que aqui você está usando uma estrutura. A estrutura, ou struct, você associa na forma de um array, também um array de 10 clientes. Cada cliente ou cada elemento do array é um struct. E os structs são associados com esse pontinho, Os campos da estrutura são associados com os pontinhos. Para pegar a informação ou para armazenar a informação no cliente 0, no primeiro cliente, você coloca o nome da variável, que representa a estrutura, que seria clientes, um colchete e o índice do colchete lá dentro, para você poder chegar naquele respectivo cliente. No caso aqui, o cliente 0. E aí está armazenando as informações. Isso aqui funciona, Isso aqui é algo comum na linguagem de programação C. Mas, e como é que essa ideia ela se relaciona com ponteiros? Nós vamos pegar aqui um pequeno exemplo. E nesse exemplo tem a estrutura do cliente, a estrutura cliente, e uma pequena função que faz uso do ponteiro. Nessa função, nós declaramos uma estrutura cliente chamada José, é o nome que eu dei para o meu cliente, aqui no nosso exemplo, e um ponteiro para cliente, que eu chamei de PC. Perceba que ele é um ponteiro porque antes tem um asterisco. Então, ele é declarado na forma de um ponteiro. E eu estou fazendo nessa linha número 8 o ponteiro apontar para José. Ou seja, o ponteiro vai guardar a informação de onde a estrutura José está na memória. Qual é o primeiro byte da sequência dos dados da estrutura dentro da memória da máquina. Então, guardada essa informação, eu consigo acessar os dados de José por lá. Uma curiosidade é que quando você usa a estrutura, aparece um operador novo quando a estrutura se relaciona com um ponteiro, que é esse operador setinha. Ele é formado por um traço horizontal, um hífen, seguido do sinal de maior. Então, PC setinha ID, ele surte o mesmo efeito de você fazer essa operação, recuperar o conteúdo da estrutura na posição do ponteiro, seguido do campo ID. Então, fazer PC setinha ID equivale a recuperar o valor do local para onde o ponteiro está apontando, que no caso seria a própria estrutura José, no seu campo ID. PC setinha fone, a mesma coisa, só que agora para o campo fone.
Então esse operador ele facilita a programação quando você precisa lidar com as duas coisas juntas. Vamos pegar esse exemplo, né, e levar aqui para o nosso ambiente de desenvolvimento para a gente ver ele funcionando. Trazer o bichinho para cá, já está pronto aqui na minha outra aba. E aqui eu tenho a estrutura cliente com os 3 campos, o identificador, o nome e o telefone do cliente. A estrutura com o e-comercial sendo utilizado para recuperar o endereço, né, do José. E aqui a forma como você acessa os campos. Para imprimir o campo, PC setinha ID. Dá certo fazer assim? Dá. Também dá. Tá aqui já o campo sendo acessado. Só que dessa outra maneira, com a setinha, é bem mais prático, é bem mais econômico, inclusive, para você digitar os caracteres que você vai precisar para acessar o campo. Para você ler o dado numa posição específica do ponteiro, basta colocar o e-comercial PC, que você chega no local, PC setinha fonte, que você chega no local exato onde está esse campo na memória da máquina. Então, é assim que funciona. Vamos só para a gente testar aqui o nosso programa exemplo. Digita aí o seu telefone, vou colocar 23, olha lá, né? Ele conseguiu recuperar o valor do telefone do cliente, que foi o valor 23 que eu digitei. Então é isso. Dessa forma você consegue fazer os processos de alocação de uso de ponteiros com as estruturas. É assim que você referencia um campo específico de uma estrutura que foi apontada por um ponteiro. E como funciona a alocação dinâmica? Ela funciona de maneira bem parecida com a alocação dinâmica de um array comum, de um bloco de dados comum. Ela é semelhante à forma que você usa nas variáveis primitivas. O único cuidado que você tem que ter é no acesso aos campos da estrutura. Como você agora está usando um struct e você vai conjugar isso com a ideia de um bloco alocado na memória, lá no heap, você só vai ter que utilizar esse tipo de sintaxe para acessar o campo. Ou você acessa essa sintaxe, que é o conteúdo de PC mais um setinha ID, para você chegar, por exemplo, no cliente número 1, você tem o cliente número 0, depois 1, 2, até chegar no último cliente. Ou você usa essa estratégia aqui da linha 3, PC colchete 1, pontinho ID. Perceba que aqui está diferente. PC colchete 1 é o conteúdo de PC mais 1. A gente já viu isso aí em outro vídeo. E o conteúdo de PC mais 1 me dá o local onde o José está. Então, quando eu recupero o conteúdo de PC mais 1, que é a mesma coisa de PC colchete 1, já estou trabalhando no próprio campo lá do José, ou então, no caso aqui, do bloco exato onde aquele elemento da estrutura está referenciado. Por isso que nesse caso aqui eu uso o pontinho e não a seta. Mas nessa situação aqui de baixo, PC mais 1 sem o asterisco, que no caso aqui equivale a mesmo de você utilizar o asterisco, nessa situação aqui onde está apresentado no printf, o valor de PC mais 1 é o endereço de memória. Então, nesse caso, como você tem um endereço, que é o ponteiro, você tem que utilizar a setinha e não o ponto. Qual das duas eu devo utilizar? Tanto faz a PC colchete 1 ponto alguma coisa, quanto PC mais 1 setinha, aquela coisa, aquele campo que você deseja atingir, deseja referenciar. Tanto faz. Aí a preferência do programador. Eu, particularmente, prefiro a solução aqui da linha 3, que ela é mais fácil de você identificar no sentido de escrever a expressão lógica que você precisa para fazer aquela tua construção. Então é isso, né? Para fazer alocação dinâmica, usa malloc. Para fazer liberação da memória, usa free. Sempre lembrar, né? Alocação e liberação trabalhando aos pares malloc e free. O resto é igual. Ok? Então,
Foi só, né? Espero que vocês tenham aproveitado um pouco do conteúdo que nós passamos aqui, né? E nos encontramos aí em outra oportunidade. Valeu!